Observe a adição. U mais U mais EU dá UE, sendo E e U dois algarismos não nulos e distintos. A soma E mais U é igual a... Pessoal, a gente consegue resolver esse tipo de questão utilizando aqui o conceito de sistema decimal, que a gente viu lá no iniciozinho dos nossos anos escolares. Por exemplo, olha só, o número 215, galera, ele é simplesmente o 200 mais o 10 mais o 5. Concorda comigo? Ó, 200 mais 210 mais 5, 215. Acontece que a gente pode escrever tudo em termos de potência de 10. O que é o 200? O 200 é 2 vezes 100, certo? 2 vezes 100. O 10 é 1 vezes 10. E o 5 é 5 vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0, galera, dá 1. E tudo que está na nossa vida, tudo que existe, ele está multiplicado por 1, tá certo? Show de bola. Esse 100 que está aqui, ó, ele tem dois zeros, a gente pode escrever que é 2 vezes 10 a 2. O 10 aqui é 10 elevado a uma potência. Que potência é essa? É 1. Então eu posso escrever que é 1 vezes 10 a 1. E o 5, eu escrevo que é 5 vezes 10 a 0. Então eu decompus o número 215 na base decimal, ó, que é a base 10. É 2 vezes 10 a 2, mais 1 vezes 10 a 1, mais 5 vezes 10 a 0. E qualquer número você pode escrever nesse formato, galera. Por exemplo, digamos que eu pegue aqui um número grande, ó. Digamos o 1572. O que a gente vai fazer para contabilizar direto? A gente conta quantas casas decimais tem antes do número. Ó. Antes do 1 tem quantas casas? 1, 2, 3. Tem 3 casas. Então eu vou falar que esse 1 que está aqui, ó, ele é 1 vezes 10 a terceira. Mais, aí vem na sequência o 5. Quantas casas tem antes dele? 2. Então é 5 vezes 10 a 2. Mais, depois é o 7. Quantas casas tem antes do 7? 1. Então 7 vezes 10 a 1. Mais o 2. Não tem nenhuma casa antes do 2. Então é 10 a 0. Tá certo? Aí se a gente vê, ó, que é 1000 mais 500 mais 70 mais 2. 1572. Show de bola, galera? Então qualquer número você pode escrever assim, ó. Pode decompor ele na forma decimal. Voltando aqui para o nosso problema, a gente então está somando U mais EU e está dando o número UE. Vamos escrever então quem é esse EU? Bem, o EU, na base decimal, aqui eu estou falando de um número, por exemplo, esse número aqui poderia ser, digamos, 12, tá certo? Então significa que o E é 1 e o U é 2. Eu não sei quem são esses algarismos, mas E e U são algarismos, certo? E como eles são algarismos, se fosse 12, eu escreveria como? 1 vezes 10 a 1, porque tem uma casa antes do 1, e depois do 2 não tem casa, então é 2 vezes 10 a 0. Aqui vai ser o mesmo processo, só que eu não sei quem é o E, então eu vou escrever E vezes 10 a 1, porque eu sei que tem uma casa depois dele. Mas o U não tem casa decimal depois dele, né? Inteira, só tem fracionária. Então eu vou escrever U vezes 10 a 0. Show de bola? Então eu deixei o 12 aqui só como exemplo. Seguindo, então esse EU eu posso escrever como sendo quem? 10 elevado a 1 dá 10, 10 vezes E dá 10E. Mais o 10 a 0 dá 1 vezes U dá U. Então esse EU eu posso escrever como 10E mais U. Show de bola? Do mesmo jeito, o E. O E vai ser quem? U vezes 10 a 1 mais E vezes 10 a 0. 10 a 1 dá 10, 10 vezes U, 10U. E o E vai ficar sozinho aqui, né? 10 elevado a 0 dá 1, vezes E dá E. Então eu tenho uma maneira de escrever U, que é essa daqui. E uma maneira de escrever o E, que é essa daqui. Agora vamos para a equação. A equação está me dizendo que U mais EU dá o E. Então vamos lá. U mais EU é igual a UE. É isso que está escrito aqui. Agora quem é EU? É 10E mais U. Então eu vou colocar isso aqui no lugar. Então aqui eu vou colocar dentro do parênteses 10E mais U. E quem é o E? O E é 10U mais E. Show de bola. Agora, ó, U mais U, mais esse U aqui. Como não tem multiplicação, a gente pode tirar o parênteses. Coloquei só por segurança. U mais U dá 2U, com mais o outro U dá 3U. E a gente repete o 10E. E lá fica 10U mais E. Aí eu vou deixar U de um lado e que não tem U do outro. Então eu vou pegar esse E e vou passar para lá subtraindo. Então vai ficar 10E menos E. E esse 3U eu vou passar para lá subtraindo. Aí fica 10U menos 3U.
10e menos e fica 9e. E 10u menos 3u fica 7u. Então tem uma relação aqui entre e e u. Show de bola, galera? Então a gente pode, por exemplo, escrever, ó, que e é 7u sobre 9. Então o que acontece? Eu tenho certeza que o logaritmo e é um número que é divisível por 9. Tá certo? Se é um número divisível por 9, galera, então quanto é que tem que ser o u para essa resposta aqui da inteira? Quanto é que vai ter que ser o u? O u vai ter que ser o próprio 9. Porque se eu coloco 9, divide por 9, e aí cancela. E vai sobrar e igual a 7. Então, se eu tenho u igual a 9 e e igual a 7, eu satisfaço. Porque essa expressão aqui eu só aceito números inteiros. Show de bola? Porque isso aqui são os logaritmos de 0 a 9. Então, se o e é 7u por 9, é porque ele é divisível por 9. Então, o u tem que ser 9, para mim pegar 9 dividido por 9. Aí some e fica 1. Aí no lugar sobra quem? O e, que dá 7. Então, eu já sei quem são os logaritmos. O é 9 e o é 7. Ele quer e mais u. E mais u, então, vai ter que ser... Vamos escrever aqui. E mais u vai ter que ser 7 mais 9. Que vai dar aí 16. Então, a resposta correta do nosso exercício é 16. E, galera, vai cair esse tipo de questão e o processo de resolução é sempre o mesmo. Tá certo? Decompor os números na base 10 e substituir na equação dada pela expressão.